Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas. Agora estamos falando sobre o sistema plantio direto. Vamos abordar nessa aula as principais máquinas utilizadas para o manejo da cobertura em sistema plantio direto. Tá? Vamos lá. Então, nós vamos abordar aqui, dentre os principais equipamentos, as roçadoras, os trituradores, o rolo faca, a grade de disco nós já comentamos lá na aula de preparo periódico dos solos. Vocês voltem lá e revejam. E vamos falar dos pulverizadores. Então, o objetivo aqui, né, no sistema plantio direto, é que a gente tenha uma superfície coberta o máximo de tempo possível e que haja uma uniformidade, né, nessa cobertura vegetal. Em algumas situações, quando eu tenho condições elevadas de massa sobre o solo, acima de 5 toneladas, normalmente exige um manejo prévio antes da semeadura, tá? Porque existe um disco de corte para palha lá, mas a literatura mostra que acima de 5 toneladas nós podemos ter problemas com essa semeadura nessa grande quantidade de massa. Então nós vamos começar pelas roçadoras, né? Muito conhecido, né, na parte popular aí o termo roçadeiras, tá? Mas é um termo que popular, o termo correto é roçadoras. A gente sempre utiliza o sufixo aqui ora quando a gente vai falar de máquina agrícola, tá? Então, a função dela é cortar e picar, é muito utilizada na manutenção de entrelinhas, não é muito utilizada em áreas de sistema plantio direto, mas em culturas perenes utiliza-se muito, tá? Para o manejo de plantas daninhas, em pastagem, limpeza de jardins, acostamento de rodovia e também o manejo de restos culturais em áreas menores e manejo de plantas de cobertura, que é o foco aqui do sistema plantio direto. Tá? Elas podem ser montadas no sistema hidráulico de 3 pontos, elas podem ser de arrasto, tá? Acionadas pela TDP, né, que é a tomada de potência do trator, tá? Que é esse eixo cardan aqui, ou acionadas por uma roda de terra, né? Essa roda, ao deslocar, tem um sistema de correias e engrenagens aqui que transfere a rotação para a lâmina na parte de baixo, fazendo a manutenção e o manejo da palhada. Então nós temos essas situações aqui, tá? Então, o objetivo aqui é elevar a rotação dos mecanismos ativos. Os mecanismos ativos você pode visualizar nessa imagem, são as facas, e pode ser em número de uma, em número de duas, número de três, depende do fabricante, tá? Elas são paralelas aos solos. A altura de corte, aí, dependendo do equipamento e do fabricante, pode ser regulada, tá? A largura de corte varia, porque eu posso ter dispositivos com mais de um equipamento do lado do outro, um conjunto de lâminas, tá? A elevada rotação dessas lâminas irá promover o corte, né? E é necessário que haja um balanceamento, somente quando eu estou em números pares. Se uma dessas lâminas quebrar, o conjunto irá se desbalancear. Então, basicamente, ela possui uma carcaça de chapa, tá? Uma torre ou a barra de tração para acoplamento, o eixo cardan que nós vimos, tá? Eu tenho os patins, que são esses dispositivos posicionados nas laterais que vão em contato com o solo. Na parte traseira, ou nas laterais, nós temos as rodas de profundidade, as facas que ficam na parte de baixo, que é o nosso órgão ativo, o diferencial e embreagem, que são esses dispositivos aqui na parte de cima. A embreagem é o primeiro dispositivo e o diferencial ou conjunto de engrenagens é esse segundo dispositivo, a segunda caixa. Você vê que tem até um suspiro aqui, onde eu tenho que fazer a minha manutenção periódica com a troca de óleo. A embreagem serve para absorver os impactos que essas lâminas recebem ao se deslocar ou encontrar em contato com o obstáculo. Em algumas roçadoras, a gente observa nessa parte traseira aqui na saída correntes de proteção para impedir que algum objeto seja lançado a grandes distâncias e velocidades, podendo gerar algum acidente. Então essa é a constituição básica de uma roçadora. Tá? O acoplamento, como todo acoplamento ao sistema hidráulico 3 pontos, segue a regrinha do braço inferior esquerdo, terceiro ponto, braço inferior direito. E aí eu tenho que observar aqueles dois alinhamentos básicos. O alinhamento de tração, o equipamento deve estar centralizado, é fácil ver isso pelo alinhamento do eixo cardan, e o alinhamento nivelamento transversal, né, que os dois braços estejam à mesma altura.
Então, nivelamento transversal, nivelamento longitudinal e altura de corte, que pode ser regulado pela roda de profundidade, pela posição dos patins e, em muitas situações, pelo controle do sistema do levante hidráulico, quando a roçadora está acoplada ao sistema hidráulico de 3 pontos. Tá? Manutenção das rotadoras. Basicamente, a gente tem verificação de correias, tá? E folgas do eixo cardan. Esse aqui requer uma manutenção, uma lubrificação diária com graxa. As facas, com o passar do tempo, perdem a fiação. É necessário retirá-las e fazer uma nova fiação. Nível do óleo, né, dessas caixas de transmissão precisam ser verificados diariamente. E limpeza e conservação, né, e guarda coberta para maior vida útil do equipamento. Tá? Essas são as principais características da roçadora, pouco utilizadas no sistema de plantio direto para rotação, para manejo da palhada. Os trituradores. Os trituradores de palha, também conhecido popularmente como triton e trincha, né, os trituradores de palha, são já mais utilizados para o manejo de palhada em sistema plantio direto. Então, ele corta e tritura mais homogêneo que a roçadora. A roçadora corta e deixa o material mais desuniforme sobre o solo. Já os trituradores deixam a cobertura vegetal melhor distribuída sobre o solo. Muito utilizado em acostamento de rodovia, mas é mais utilizado mesmo para manejo de plantas de cobertura de restos culturais. Vamos falar mais sobre eles. Tá? Então, o objetivo e a função dele, vocês podem ver aqui, o manejo é cortar toda essa palhada que tem sobre o solo, deixando ela de maneira uniformemente distribuída, permitindo que a semeadora possa exercer a sua função adequadamente, sem nenhum tipo de embuchamento. Tá? Os órgãos ativos. Nós temos vários, né, que nós encontramos comercialmente. Aí nós temos os retos, são esses daqui, os informados em V invertido aqui e os martelos, mais utilizados nas trinchas e aqui nos trituradores retos ou nesse formato em V invertido aqui. Então esse é o órgão ativo. Ele está preso a um eixo transversal, vocês podem ver, ao deslocamento do trator, e vai girar em alta rotação e vai triturar esse material e lançar ele para a parte traseira da máquina. Tá? Então a constituição básica, eu vou ter um chassi, uma chapa carcaça de proteção, os defletores aqui na parte traseira que fazem o direcionamento da palhada, um sistema de transmissão por engrenagens, eixos cardãs e correias que vão fazer a transferência, tá, do eixo cardan para o eixo transversal que vai girar em alta rotação, o rotor, que é o eixo transversal que fica na parte de baixo junto com os órgãos ativos que são as lâminas, patins ou rodas de controle de profundidade que ficam nas laterais. Você veja que esse é um equipamento com roda. Esse outro aqui já é um equipamento com patins, sem rodas. Pode haver um rolo compressor na parte traseira para ver um acamamento ou correntes de proteção para impedir que objetos sejam lançados a grandes distâncias. Tá? E todo o acionamento é feito pela tomada de potência do trator. Então essa é a constituição básica de um triturador. Nós estamos vendo um aqui acoplado ao sistema hidráulico de 3 pontos, mas é possível que nós tenhamos também comercialmente aqueles adaptados para a barra de tração devido às grandes dimensões. Tá? Então o funcionamento dele é uma elevada rotação das facas de um eixo horizontal, tá? Altura de corte, dependendo da regular, de 1 a 25 centímetros. Largura de corte depende do fabricante. E a rotação vai ficar na casa dos 3.000 RPM. As facas são dobráveis por causa do impacto que pode acontecer com elas. Então, o que nós temos de regulagem nos trituradores? O alinhamento de tração, tá? Centralizado ao trator, altura de corte, nivelamentos transversal, longitudinal, tá? Transversal nos braços, longitudinal no terceiro ponto e a terceira corda. Cuidado sempre que a gente trabalha com dispositivos com eixo cardan, como a roçadora, como o triturador, tá em nível, angulações máximas máximo de 15 graus e evitar, né, movimentação aí lateral dos ângulos devido ao excesso de vibração e desgaste que pode provocar no eixo cardan. A manutenção desse equipamento é verificação de correias, cardan, lubrificação diária com graxa dos terminais aqui das cruzetas, dos eixos cardan, de todo o equipamento, demais pinos graxeiros, o óleo do sistema de eixo cardan, caso possua,
lubrificação e limpeza. São equipamentos de pouca manutenção simples, mas executam um excelente trabalho para manutenção e manejo de plantas de cobertura e de restos culturais. O rolo faca, conhecido como rolo, tambor, cilindro, picador e rolo faca seriam os nomes mais adequados para ele. Aqui nós chamaremos de rolo faca, muito utilizado para o manejo de cultura diferente dos outros dois que nós falamos, da roçadora e do triturador. O rolo faca esmaga a cultura deixando ela inteira sobre o solo, não há picamento, como acontece na roçadora e no triturador. Então ele vai promover a morte, né, impedir a rebrota, amassando a cultura, interrompendo a circulação de seiva na planta e ela vai mostrar. Tá? Muito utilizado em restos culturais e adubo verdes. Tá? Eu posso ter um equipamento com um rolo, 2, 3, 4 rolos, existem vários deles no mercado. Tá? Eles podem ser acoplados ao sistema hidráulico 3 pontos ou à barra de tração. Então, a constituição básica, ele pode ter um ou mais cilindros, tá? Eixos nas suas laterais para permitir a rotação do equipamento. Essas lâminas transversais que vocês observam aqui no cilindro é o órgão ativo, é ela que vai fazer o esmagamento da cultura, né? Que vai fazer o manejo. Tá? Nós podemos ter rodas de transporte em alguns dispositivos, tá? Pelos seus tamanhos. Ou quando acoplados ao sistema hidráulico, você verifica que nesse equipamento aqui ele não possui rodas para transporte ao sistema hidráulico. É um equipamento muito simples, né? Basicamente metal, 2 eixos aqui, bancais nas laterais. Esse cilindro você pode adicionar algum material para aumentar a carga, tá? Para permitir um melhor manejo. A rotação também e o deslocamento depende da velocidade do trator. Tá? A rotação de um ou mais cilindros, né? Expostos na sua periferia vão picar, amassar a cultura, como vocês podem ver aqui nessa foto, né? Após o equipamento passar, você vê as marcas sobre o solo, né? O amassamento das culturas. Tá? A altura de corte é zero, as plantas vão ficar acamadas pelo solo, a largura de corte depende do fabricante e a rotação do cilindro depende da velocidade do trator. Tá? O que eu regulo nisso aqui? Velocidade do trator, tá? Que vai ser a velocidade de rotação. O número de rolos vem de fábrica. A distância entre lâminas também é do fabricante. E eu posso fazer a adição de lastro, né, dentro desse cilindro. Eu posso adicionar água aqui para aumentar a massa desse cilindro e assim melhorar o manejo da palhada quando eu tenho grandes quantidades de machas vegetais. O que eu tenho de manutenção nesse equipamento? Praticamente o afiamento das facas, a lubrificação dos bancais nas laterais, permitem a rotação do cilindro, limpeza e pintura e conservação desse equipamento, a manutenção muito simples. Tá? As grades nós já abordamos lá na aula de preparo do solo, então nós vamos pedir para vocês ir lá na aula de preparo do solo, rever todas as nossas explicações lá sobre ela, aí a gente vai, para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos encerrar aqui e abordar o último equipamento, os pulverizadores, no próximo vídeo. Até lá!